Olá, bom dia para você. Acompanhe agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções e informações para você que é do campo. A gente está ao vivo e a prosa dessa quarta é sobre suplementação de alta tecnologia para o período das águas. A gente vai falar também sobre as vantagens do boi criado a pasto. Faz companhia para a gente o zootecnista da Coan Consultoria, Rogério Coan. Coan, bom dia para você. Bom dia, Juliana, e bom dia, amigos do Ouro Fino em Campo. Muito obrigada pela sua presença, a gente já conversa. Eu estou aqui apenas para fazer o meio de campo dessa conversa, viu? Mande recados, perguntas ou opiniões pelo 0800 941 2000, WhatsApp 16 98181 8687, no Facebook, escreva nos comentários ou inbox. O bate-papo termina às 11h45 no canal do Boi, mas continua pelo Facebook. Primeira pergunta que eu faço para você, nessa época do ano, né, que as águas estão chegando, quais são os desafios que o produtor encontra pela frente? Olha, eu diria que são muitos os desafios, né, Juliana? Nós temos agora a entrada do período das águas e, como a gente bem sabe, você ainda tem pastagens remanescentes do período seco, que com a chegada dessa chuva, ela tem, logicamente, uma explosão de rebrota, que vai de acordo, logicamente, com a fertilidade do solo. Essa rebrota que os animais vão consumir, seja as categorias de cria, recria ou engorda, ela logicamente tem muita umidade, né? O capim é muito tenro, tem muita água nesse capim. Da mesma forma que tem muito potássio, tem muitos nutrientes. Então a gente costuma dizer que esse primeiro pastejo dessa rebrota, ele é um desafio bastante grande para as categorias animais, principalmente para as categorias animais jovens, porque é natural que você tenha aquele jargão comum do mineiro, né? Do enxurril da garrotada, que é uma diarreia natural de acontecer, uma diarreia bem curta, mas que leva a uma certa preocupação do pecuarista. Certo. E juntamente com essa preocupação dessa diarreia decorrente desse consumo, desse pastejo da rebrota, vem logicamente a necessidade do pecuarista ajustar o manejo das pastagens e também ajustar a suplementação das diferentes categorias animais. Então é um período bastante, eu diria, crítico para iniciar o pastejo do período das chuvas. Bom, então a suplementação é uma tecnologia que pode ser adotada? Com certeza, ela deve ser adotada e essa tecnologia ela tem como objetivo não só buscar suprir a deficiência que o pasto apresenta quando se diz respeito ao perfil de minerais, macro, microminerais e também vitaminas. Essa suplementação ela pode ser um veículo para você fornecer algum tipo de aditivo, né? Nós temos aí diversos promotores de eficiência alimentar, você pode fornecer um probiótico, você tem como fornecer uma suplementação de nível um pouco mais elevado, como um suplemento proteico de baixo consumo, onde os animais vão ter um desempenho bem superior do que um suplemento mineral, uma suplementação proteico-energética, que esse desempenho vai ser ainda mais superior do que o proteico, mais ainda do que o suplemento mineral. Então é o momento de realmente do pecuarista traçar as estratégias do período chuvoso, no sentido de conseguir aqueles objetivos que foram definidos, de menor ou maior taxa de desempenho animal. Hoje, relacionado à suplementação, o sal é muito utilizado, é muito tradicional. Tem outras suplementações que podem ser adotadas? Sim, corriqueiramente a gente observa que o pecuarista tem uma preocupação muito grande no sentido de atender às exigências de macro e microminerais, como eu bem posicionei. Só que nós sabemos que uma pecuária, eu diria que busca competitividade, que busca lucratividade por área, né, o resultado por hectare, você tem outras tecnologias como suplemento proteico de baixo consumo, suplemento proteico energético, que são tecnologias que deixam melhor desempenho. Então, uma conta que a gente costuma fazer. Um proteinado bem formulado, com os aditivos corretos, ele vai deixar um resultado de 200 a 300 gramas a mais do que o suplemento mineral. Então, se o seu animal estava muito bem suplementado com suplemento mineral de recria, por exemplo, ganhando 500, 600 gramas, com a suplementação proteica, esse animal vai ganhar 200 a 300 gramas a mais. Ou seja, ele passa a ter um desempenho de 700, 800, 900 gramas. Parece pouco, mas quando você analisa um período das águas de 180, 200 dias, você está colocando aí tranquilamente 30 a 40 quilos de peso a mais naquela mesma categoria animal. Então, é uma tecnologia bastante impactante em desempenho,
Só que como toda tecnologia tem suas particularidades. Certo. No que diz respeito ao ajuste da disponibilidade de linha de coxo, né? Lembrando que para um suplemento mineral é de 3 a 5 centímetros, para um proteinado você já necessita de 12 a 15. Você tem necessidade de fornecimento diário desse suplemento, indo um pouco na contramão do suplemento mineral, né? Que você coloca uma vez por semana ou duas. Então tem as particularidades da tecnologia, que são bastante impactantes no sentido de você obter aqueles resultados zootécnicos pré-determinados. Tem que fazer um planejamento, né, Quan? Com certeza, esse é o segredo, fazer um planejamento do que você vai utilizar, como vai utilizar e, logicamente, ter um fluxo de caixa que permita você utilizar uma tecnologia mais impactante, como um proteinado, um proteico energético, porque isso, logicamente, pesa mais do que um suplemento mineral no bolso do pecuarista. Muito bem. Bom, a gente sabe, né, que a nutrição não é o ramo da Ouro Fino, né? Afinal, a Ouro Fino trabalha com saúde animal, mas a gente tem a obrigação de levar ferramentas aí para você, produtor. Porque, inclusive, né, Quan, uma boa nutrição vai impactar, inclusive, na sanidade, né? Não tenha dúvida, é os verdadeiros pilares da produção animal, né? Você tem que ter uma boa sanidade, você tem que ter uma boa nutrição e você tem que ter um bom manejo no sentido que você esteja, entre aspas, blindado daqueles fatores de risco da produção. Então, quando você atende esses três, vou dizer, pilares, você com certeza tem mais assertividade na produção animal, seja na cria, seja na recria, na engorda, no ciclo completo, no confinamento e assim por diante. Ok. Participe com perguntas pelo 0800 941 2000, WhatsApp 16 98181 8687. No Face, escreva nos comentários ou inbox. Vazando a conversa, a gente tem a participação agora do médico veterinário Marcos Buzo. Olá, amiga pecuarista, eu sou Marcos Buzo, médico veterinário aqui da Ouro Fino, membro do departamento técnico e vim aqui falar do Master LP, produto consagrado aí no mercado, um produto único com 4% de ivermectina e liberação programada, produto que tem atuação por quase 4 meses aí no organismo do animal, eliminando os parasitas internos e controlando parasitas externos, como os bernes, como os carrapatos, como as moscas. Está aqui o produto que em tua propriedade, utilizado devidamente, corretamente em determinadas categorias animais, pode melhorar o ganho de peso. E ele melhora o ganho de peso, melhora a produtividade, porque ele elimina esses parasitas que eu acabei de citar. Sem esses parasitas, o animal vai converter melhor os alimentos em carne. Animais de recria em vacada, a vacada que está lá parindo, se você utiliza esse produto, você elimina os parasitas internos e além de melhorar o score corporal dela, além de melhorar o ganho de peso dela, também melhora a produtividade de leite. Você vai desmamar, então, bezerros mais pesados. Vejam, são inúmeros benefícios que o Master pode trazer dentro da tua propriedade. Utilizando de mamana caducando e respeitando o período de carência, você tem aumento dos índices zootécnicos aí, tanto dos animais de recria como nos animais de engorda, passando inclusive pelos animais de cria, passando pelas vacadas. Tá aqui, Master LP, nas melhores lojas aí da sua cidade. Recado dado pelo Marcos Buzo. Quem acompanhou o início desse bate-papo, a gente falou sobre o desafio nessa época do ano, do início, né, do crescimento das pastagens, e a gente sabe até por experiência que nessa época o desafio parasitário também é grande por conta disso. Então, essa é uma boa dica aí para você anotar, Master LP. Agora a gente tem um recado direto das Minas Gerais. Eu sou o Carlos, médico veterinário aqui em Unai. Presto serviço aqui na fazenda Alvorada, fica aqui no município de Unai mesmo. Estamos começando agora no mês de outubro a estação de monta. Trabalhamos nessa fazenda aqui desde 2011 em parceria com a Ouro Fino Saúde Animal. Temos uma parceria muito firme, a empresa tem nos dado uma assessoria importante para desenvolver o nosso projeto aqui dentro.
E ao longo desses anos a gente vem sempre melhorando os resultados, com exceção do ano passado, que tivemos um problema de seca muito intensa, então o resultado caiu um pouco, mas esse ano já estamos com resultados muito interessantes. Estamos com 2 lotes já das vacas que foram inseminadas no ano passado já paridas. Tivemos um índice aí de 57% de bezerros nascidos. Então, tanto o proprietário como os funcionários e eu, técnico, estou muito satisfeito com essa parceria. E já vamos começar essa nova estação aqui, esperando melhorar um pouco mais esse resultado. Muito bem, um excelente exemplo de um técnico que contou com o auxílio da nossa Ourofino Saúde Animal e conseguiu driblar, inclusive, a seca que foi tão prejudicial ali na região e conseguiu bons resultados com o auxílio da nossa equipe de campo. Para saber qual que é o profissional da Ourofino mais próximo à sua fazenda, ligue no 0800 941 2000. Mais um recadinho para a gente, agora da Fran Spadari. Olá, tudo bem? Chegou a nova edição da revista Ourofino em Campo. Estação de monta vai começar. Saiba mais sobre o uso do GNRH nos protocolos de ATF e veja como a técnica de indução de ciclicidade em novilhas pode ajudar na eficiência reprodutiva do gado de corte. Tem também reportagem especial sobre o Centro de Capacitação da Ourofino em Guatapará. O Superion agora tem nova apresentação. A empresa lança o produto na versão 5 litros. No segmento PET, conheça o Regepil. A nova solução da Ourofino facilita a cicatrização das feridas de cães e gatos. Confira a revista no site www.ourofinosaudeanimal.com. É só clicar na seção de notícias e selecionar a opção Ourofino em Campo. E se quiser receber aí na sua casa, empresa ou fazenda, entre em contato com a gente pelo 0800 941 2000. Boa leitura! Obrigada, Fran. Ótima dica, viu? Agora tem um recado para você que é do Nordeste. A nossa parceira a agropecuária Vila Rica realiza nesse sábado o 2º dia de campo da propriedade. O dia de campo vai começar a partir das 8h30 na fazenda Vila Rica, que fica em Chechel, Pernambuco. Vão ter palestras sobre o uso de inoculantes em silagem de cana e ferramentas para aumento de índice de prenhez em gado de corte, além de um shopping de touros e novilhas da agropecuária Vila Rica. O evento tem o patrocínio da nossa Ourofino. Quer participar? Então ligue no telefone, o DDD é o 87 99253 5773. Participe, viu, pessoal? Agora, com o Coan, a gente tem mais uma dica de evento, né, Coan? Porque nos dias de 22 a 24 de novembro, vai acontecer o workshop de pecuária intensiva a pasto em Goiânia, Goiás, que conta também com o patrocínio da nossa Ourofino, né? Conta pra gente tudo sobre esse evento. Olha, esse evento já está na sua 2ª edição, nós fizemos o ano passado esse evento. Casa lotada, fila de espera de 100 e poucas pessoas. Olha que bom para você. Esse ano, você vê? Todos. Esse ano nós estamos aí já com as inscrições quase preenchidas, né? Temos aí praticamente somente mais 40 vagas. Esse workshop ele é muito interessante, Juliana, porque ele aborda exatamente os pilares da produção animal. Então nós vamos estar discutindo muito essa questão de sanidade, né? Que é importantíssimo para o processo de produção. Nós vamos discutir muito a questão de nutrição, né, as estratégias de suplementação vinculada à produção a pasto na cria, recria, engorda, ciclo completo. E vamos estar falando também das estratégias vinculadas à comercialização, de como o pecuarista pode utilizar as ferramentas de BMF, seja em contrato de opções ou contrato de hedge, né, travando o mercado a futuro. Isso vai ser discutido por um especialista da XP Investimentos. Agora, a grande tônica do evento, Juliana, é discutir desde a parte de análise de solo, como o pecuarista, o técnico pode interpretar a análise de solo de uma pastagem, recomendar a aplicação de calcário, de gesso, de adubo químico, no sentido de tornar uma pastagem que ela estava num processo de exploração extensivo, transformar ela num processo de produção intensivo. Inclusive discutindo como que o pecuarista vai dividir essa área de pastagem, sistema rotacionado, as práticas de manejo, adubação com micronutriente, tudo aquilo que o pecuarista sempre quis saber sobre o processo de intensificação da pecuária a pasto, ele vai ter a oportunidade de aprender nesse evento nos dias 22 a 24
de novembro em Goiânia, com esse grande apoio e patrocínio da Ouro Fino. Que bom. São 40 vagas ainda que 40 faltam. vagas ainda, até um pouco antes da gente entrar aqui nessa oportunidade de discussão com você, tinha 42 vagas, só que como agora o processo começa a acelerar um pouquinho, as vagas semana a semana vão diminuindo. Então, para você que busca realmente aprender com os grandes especialistas de mercado sobre suplementação, sobre sanidade, né, adubação de pastagem, fertilidade e mercado, essa é uma grande oportunidade. Tá certo. Quando a gente tem um tempinho assim, aliás, não temos mais tempo no canal do Boi, mas rapidamente uma pergunta, vamos ver se você pode ajudar o Fábio, da cidade de Vazante, Minas Gerais, né? Na realidade é uma cidade que fica localizada ali no Triângulo Mineiro. Ele está assistindo o programa, muito obrigada pela sua companhia. Ele quer saber se tem alguma dica de melhor suplementação de mineral para vacas leiteiras. Eu sei que você é mais ligado ao corte, mas para o leite você pode dar uma ajuda? Olha, toda a minha formação técnica, eu aprendi muito com gado leiteiro. Que né? bom. Porque da mesma forma que a avicultura e suinocultura, você errando nutricionalmente, no dia seguinte aparece no leite. Né? Certo. A nutrição de gado leiteira, ela é muito direcionada por fases do processo produtivo, né? Desde uma fase que a vaca está seca, até a estação de monta e, logicamente, o período de lactação. Então, essa nutrição ela tem que ser muito bem elaborada, porque num determinado momento você tem que fazer uma nutrição aniônica, ou seja, tirando os ânions da formulação. E outra oportunidade você tem que fazer um ajuste com maior ânion, maior teor de cálcio, magnésio, enxofre, sódio, assim por diante, potássio. Então, é importante que o pecuarista tenha ciência dessas fases. Ele tem que ter necessariamente um acompanhamento técnico de um profissional vinculado à empresa de nutrição que ele faz a aquisição da ração ou da linha de nutrição dele, ou de um consultor, de forma que ele possa efetivamente equalizar essa formulação do suplemento mineral ou do núcleo mineral que ele está utilizando diante dos níveis nutricionais dos demais alimentos, seja se os animais estiverem mantidos em pastagem, fazer uma boa avaliação nutricional dessas pastagens, ou até dos alimentos volumosos, concentrados que ele utiliza. Então essa nutrição, né, é uma nutrição retilínea ao longo do processo produtivo da vida da vaca leiteira. Ela tem fases e com exigências nutricionais diferentes, principalmente quanto aos níveis de macro, micro minerais, vitaminas e energia e proteína. Tá certo, tá aí a orientação então. Muito obrigada por enquanto, a gente já continua a conversa. E ó, aqui pelo canal nosso bate-papo terminou, né? Se você quiser acompanhar mais a prosa, ela vai continuar no Facebook. É só curtir a nossa página. Amanhã a gente tem um novo encontro às 11h30 da manhã, horário de Brasília, com mais soluções para a sua fazenda. Tchau, tchau. Isso aí, o bate-papo continua pelo Facebook. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. A nossa conversa agora vai ser sobre as vantagens do boi a pasto e o zootecnista Rogério Coan está aqui para tirar as suas dúvidas. Deixe as suas perguntas nos comentários ou inbox. Vamos lá, Coan, quais são as vantagens então do boi a pasto? Bom, se a gente analisar que a base da nossa produção do bovino de corte no Brasil é o pasto, e é natural que a gente entenda que esse é um processo produtivo muito mais, eu diria, econômico, para não dizer barato, do que você produzir um animal em sistema confinado. Então, assim, quando você pensa no processo de produção de um boi, né, que começou, na verdade, lá na barriga da vaca, né, teve todo o processo de gestação, nasceu esse bezerro foi recriado, virou garrote e virou boi. Esse é um processo que no Brasil ele tem em média um ciclo de produção, né, do dia que o bezerro nasce até o dia que o animal é abatido, de 24 a 27 meses. Essa é uma média brasileira. A gente entende que é um processo com custo de produção muito mais barato, mas que ele pode se tornar muito mais eficiente à medida que o pecuarista ele começa a fazer uso de diversas tecnologias. Entre elas, um bom protocolo sanitário que envolve a vacinação dos animais nas campanhas corretas, vacinas preventivas, uso de um endectocida adequado, uso de um ectoparasiticida da mesma forma e, logicamente, um protocolo nutricional compatível com as diferentes fases do processo produtivo, desde o bezerro até o boi gordo. Quando o pecuarista faz uso dessas tecnologias vinculadas à sanidade, à nutrição, ele tem um bom manejo de pastagens e, se possível, um sistema um pouco mais intensificado, onde ele começa a ter produtividade em arrobas por hectare ano acima de 18 arrobas, ele começa a ter um sistema de produção mais competitivo
quando a gente analisa outras oportunidades de uso de solo, como a cana-de-açúcar, o complexo milho-soja, eucalipto, arroz e assim por diante. Então, a visão que nós temos da produção a pasto é que ela é uma produção competitiva e ela pode ser extremamente rentável desde que o pecuarista faça um planejamento adequado dos usos dessas tecnologias e saiba colher os bons frutos dessa produção animal a pasto, porque a gente sabe que realmente é onde o pecuarista consegue obter melhores margens operacionais. Juan, a partir de qual idade o pecuarista já pode começar a suplementar a alimentação do bovino? Olha, a partir de um mês de vida do bezerro, em sistemas de produção mais intensivo, a gente já começa a fazer uso de tecnologias de suplementação em creep feed. Lembrando que o creep feed nada mais é do que um coxo privativo dos bezerros. Então esse bezerro ele tem acesso a um suplemento que pode ser um proteico de baixo consumo, pode ser uma ração, onde ele vai ter acesso a esse suplemento com teores mais elevados de proteína, de energia, a um perfil de minerais e vitaminas diferente e também vai ter acesso a aditivos promotores de eficiência alimentar e probióticos que vão auxiliar esse bezerro no melhor desenvolvimento anatomo-fisiológico, ou seja, essa tecnologia tem o objetivo de tornar esse bezerro ruminante mais precocemente, que a gente sabe que ele começa a se tornar ruminante com 8 semanas. Né? Então esse processo ajuda não só o bezerro, mas começa também a ter um efeito muito interessante na diminuição de frequência de mamada dessa vaca. E como a gente sabe que o processo de mamada ele tem um efeito, entre aspas, estressante, né? E a gente sabe que quando você tem um processo de estresse, você tem produção de alguns hormônios, como o cortisol e a adrenalina, que são antagônicos aos hormônios relacionados ao ciclo reprodutivo. Então, quando você fornece esse suplemento, você diminui a mamada e você, consequentemente, começa a ter menos efeito estressor dessa mamada. Então, essa vaca tende a ciclar reprodutivamente mais rápido, né? E sem o fato de considerar que essa vaca vai melhorar o score de condição corporal. Então, quando eu faço essa suplementação direcionada para o bezerro, eu estou beneficiando o bezerro, que vai ter um peso de desmama aí com 30, 45 quilos maior, o que é muito relevante para o processo de produção, de recria subsequente e engorda, como também eu vou ter uma eficiência reprodutiva melhor. Tá certo. Mas e como você já até falou, né, para o nosso colega que fez a pergunta do leite, tem que saber qual suplemento usar no momento certo, na hora certa, para a categoria certa. Eu tenho, na verdade, que fazer o cálculo desse suplemento vinculado à exigência nutricional desse bezerro. Né? Isso varia um pouquinho de acordo com a raça. A gente sabe que bezerros cruzados com algumas raças britânicas e continentais têm uma taxa de consumo desse suplemento mais alta. Então eu tenho que fazer alguns ajustes nutricionais quanto ao aditivo, quanto ao teor de sódio da formulação e assim por diante. Ok. Fazendo a companhia aqui pra gente, o Robson, o Rei, o Josué Jesus do Piauí. Muito obrigada pela participação de vocês, um grande abraço e continuem aqui acompanhando o Ouro Fino em Campo. Se tiverem também perguntas, é só enviar pra gente. Bom, vamos voltar lá para o nosso evento que vai acontecer agora em novembro. Quais são os assuntos que vão ser discutidos? Olha, eu tenho uma gama de assuntos que foram efetivamente pensadas dentro das dúvidas dos participantes dos demais eventos que a Consultoria organiza ao longo do ano. Nós vamos iniciar a abordagem falando das tendências e perspectivas do mercado pecuário para 2018. Como o evento é o final de novembro, nós já estamos idealizando o que vai acontecer e como vai acontecer no ano de 2018, de forma que o pecuarista possa planejar a atividade pecuária, seja de cria, recria ou engorda, a pasto, no sentido de ele antecipar suas decisões. Então a gente começa uma abordagem sobre perspectivas do mercado pecuário. Na sequência, a gente vai ter uma abordagem sobre mercado futuro. Como que o pecuarista ele pode utilizar as ferramentas vinculadas à BMF, seja com contratos de opção, put, call, ou contrato de boi a futuro. Então esse especialista que vai abordar essas, vamos dizer, possibilidades de mercado, vai ensinar o pecuarista como ele pode fazer isso de uma forma bem assertiva. Na sequência, a gente vai começar a abordar a intensificação de pastagem propriamente dita, ensinando os participantes a interpretarem uma análise de solo, como que ele pode fazer as recomendações de calagem, gesso,
adubação de formação de pastagem, adubação de recuperação de pastagem, quais são os critérios que o pecuarista e o técnico que vai estar participando do evento ele pode analisar e interpretar. Na sequência, a gente vai estar discutindo como o pecuarista pega uma área que é explorada em sistema extensivo e torna ela um sistema rotacionado com adubação intensiva, então dimensionando corredores, dimensionando as áreas de pastagem, área de lazer, quanto que tem que ter o cálculo para dimensionar o bebedouro, o custo de suplementação. Vamos discutir também os critérios de manejo de pastagem para as diferentes espécies forrageiras manejadas em sistema extensivo, semi-intensivo ou intensivo. Vamos estar discutindo também essa questão que a gente tem total certeza da relevância para o processo produtivo, que é sanidade, certo. Que a Ouro Fino é especialista, Sim. né? E nos felicita muito tê-los como parceiros desse evento, porque são tecnologias de vanguarda que o pecuarista vai ter acesso e está discutindo com a equipe da Ouro Fino lá nesse evento, né? E vamos estar discutindo muito também essa questão das tecnologias de nutrição. Como o pecuarista pode utilizar desde um suplemento mineral, um proteinado, um proteico energético, uma ração de terminação a pasto, de forma que ele possa obter os melhores resultados, não só agronômicos, mas também zootécnicos nessa produção intensiva a pasto. Bom, depois dessa conversa que eu tive com o Coan, né, uma coisa já era muito certo comigo e agora foi assim, definitivo, né? A pecuária hoje é pura matemática, né? Tem que fazer todo esse planejamento, tem que fazer essas contas para dar certo, porque não dá mais para atuar daquela maneira tradicional, né, Coan? Com certeza, Juliana. O que a gente discute muito nesses eventos e estimula o pessoal a fazer conta. Então a gente já, oportunamente, vai enviar um e-mail para os participantes que já estão cadastrados na nossa plataforma para trazer calculadora, porque com certeza eles vão gastar muito. Porque o objetivo desse evento é fomentar a utilização da tecnologia. Mas a gente sabe que toda tecnologia tem um custo, né? E, logicamente, já tem que ter um resultado positivo. Então, a gente ensina como fazer essas contas. Por isso que o pecuarista realmente sai dos nossos eventos com uma visão não só da aplicação da tecnologia, mas da viabilidade econômica de como utilizar ela de uma forma racional, porteira dentro, e também porteira fora, quando a gente pensa no aspecto de comercialização. Bom, para ter algumas vagas restantes, né? Você já comentou? Sim. Para participar, é só acessar o site para saber? Basta acessar o site, que é www.pecuariamaislucrativa.com.br. Nós temos uma plataforma que consta lá a programação completa do evento, com os prelecionistas, né, os palestrantes, horário por horário. Nós vamos ter no dia 23 uma degustação de carnes nobres e cervejas premium à noite, porque também ninguém é de ferro, né, Juliana? Sim, não lógico. Basta só trabalhar, né? É importante dizer que no dia 24 nós vamos ter aula prática de tudo que foi discutido no dia 22 e 23. No dia 24 nós vamos para a Fazenda Ana Paula. Então teoria e prática. Teoria junto. e prática. É uma fazenda com quase 500 hectares que estão rodando, só para vocês terem uma ideia, quase 5 mil garrotes. Então é uma fazenda intensiva, manejada em modo rotacionado, com suplementação estratégica o ano todo. Então é uma oportunidade do pecuarista e do participante aprender na teoria e aprender na prática num projeto intensivo que já está, vamos dizer, rodando há 3 anos. É um projeto bastante auspicioso, mas muito interessante, porque ele permite a gente visualizar na prática tudo que foi discutido em sala de aula. Muito bem. Pergunta para você, quando Alexandre Monteiro: como conhecemos uma terra boa para plantar um bom capim para fazer um bom confinamento? Bom, é uma pergunta bem interessante. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente analisar, do ponto de vista químico, a fertilidade desse solo. Então você tem que fazer uma análise completa, né, desde a parte de textura, que envolve a porcentagem de argila, de areia, de silt, né, conhecer a classe textural desse solo, e na sequência ter uma análise completa, não só da parte de macrominerais, mas também de microminerais. Uma vez que você tem essa informação, você tem a possibilidade de visitar essa propriedade ou essa área e analisar o relevo, né, dessa área, você tem condições de conhecer o potencial produtivo, seja para a produção a pasto, né, de você implantar uma área de sistema intensivo a pasto, ou também se você tem intenção de produzir volumoso, como a silagem de milho, a silagem de sorgo, ou implantar uma capineira, seja de capim ou de cana-de-açúcar. Você tem todas essas informações que você pode avaliar para direcionar teu sistema de produção. Ok, obrigada, viu, Alexandre, pela sua pergunta.
Então, de 22 a 24 de novembro, o workshop de pecuária intensiva a pasto. Para você que é de Goiás, olha só que excelente oportunidade para aprender ainda mais sobre essa questão de suplementação, de sanidade. E eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Sanidade, né? Nós da Ouro Fino Saúde Animal, junto com a Coan Consultoria, especializada aí principalmente na nutrição, caminhando juntos, né, para a evolução e a produtividade do nosso campo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. E é importante dizer que nós temos essa parceria já há mais de 10 anos, né? Nós estamos aí juntos em prol de uma pecuária mais produtiva, uma pecuária mais competitiva, mais rentável. Uma parceria de sucesso e quem ganha sempre é o pecuarista. Ok, ganha mesmo. Sucesso no evento, viu? Muito obrigado. E volte em breve aqui para contar mais novidades para a gente. Muito obrigado. E eu agradeço a sua companhia. A partir da próxima semana eu estou em férias, mas a Fran Spadari vai trazer muita informação e muitas soluções para você. Bom feriado, aproveite com a família e com os amigos. Até novembro. Tchau, tchau.